Isaías capítulo 14, uma promessa da parte de Deus sobre dominar, presidir, ascender, crescer. Eu sei que existem inúmeros momentos na sua vida, como existe na minha. Quem sabe você chegou aqui hoje, você não está bem. Quem sabe você chegou, você está ótimo, né? Mas independente de como estamos, se estamos bem, ótimo ou não estamos, a questão é, o que o Senhor tem a nos dizer, é isso que nos importa, não é verdade? Tá. Uma promessa da parte de Deus a Israel, em Isaías capítulo 14, você abriu? Diz assim no versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-á com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Olha para o seu irmão e diz assim: Jesus quebrou o cetro dos dominadores. Pode se assentar. Leia comigo a parte B do versículo 2. Leia comigo a parte B do versículo 2. E cativarão aqueles que o cativaram. Todos aqueles que fizeram vocês presas, vocês irão prendê-los. E aqueles que os dominaram, vocês dominarão sobre eles. Dominarão sobre os seus opressores. Vamos ser realistas, essa não é mesmo no Novo Testamento, do qual vivemos, em uma dispensação bem próxima do fim, nós reconhecemos que essa não é uma realidade total. Nós temos visto uma igreja que tem sido oprimida ao invés de dominar. Nós temos visto uma igreja cativa ao invés de presidir. Então, a nossa realidade, ela não é uma realidade que faz jus a essa promessa. Agora, o porquê que muitos de nós, ao invés de dominarmos, predominarmos sobre o sofrimento, nós somos dominados pelo sofrimento? Quantas coisas, você já parou para pensar? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de refletir. Eu passo pensando, refletindo. Você já parou para pensar como sua vida seria se naquele dia você não tivesse sido dominado por um sentimento? Pastora, mas é o passado eu tenho que esquecer. Mas eu aprendo muito com o passado, principalmente quando tem a ver com aquilo que eu fiz. Você já parou para pensar que se naquela vez você tivesse virado o seu rosto poucos graus e não tivesse dado confiança a uma conversa, a uma palavra, não teria acontecido aquilo que Paulo explica, mudança do curso da natureza? Quantos cursos da minha vida e quantos cursos da sua vida nós mudamos porque nós não soubemos reagir a um sofrimento? Não soubemos reagir a uma alfinetada humana, a uma tentação, a uma humilhação. Não soubemos reagir a um furacão que estava quase em erupção dentro de nós. Então, quando nós olhamos para aquilo que nós fizemos indevidamente, nós percebemos que nós fizemos mal para nós mesmos. Nós observamos e analisamos todo o desejo de Deus, toda a vontade, todo o investimento descendo do céu para o nosso encontro e nos surpreendendo
E de repente, nós olhamos para nós, diante de tal graça, a bênção que você anseia, o milagre, a promessa que te encontra abatido, triste, cansado, desanimado, totalmente vencido por um sofrimento. Você vê inúmeras vezes na Escritura, tanto dominados como dominadores. Você vê na Escritura tanto dominados quanto predominantes. Aí a grande pergunta inicial nesta noite: você é alguém dominado ou predominante? É muito fácil nós enchermos o peito e dizer: não, peraí, eu sou predominante. O que nos mostra se somos predominantes é a soma dos nossos erros. E o quanto nós fomos prejudicados por cada um deles. Nós não podemos pegar o gosto de errar. Errar é ruim. Foi ruim, é ruim e sempre será ruim. Mas o porquê nós somos inclinados a errar? Porque é fácil errar. Para você errar, você faz do seu jeito. Para você errar, às vezes você não precisa fazer nada, você já está errando. Quando vós sabeis fazer bem e não fazeis, vocês estão pecando. Errar é muito fácil. Errar, quando eu erro, eu faço do meu jeito. Quando você erra, você faz o seu. Quando a gente erra, a gente não faz nada, deixa a coisa do jeito que está. A gente só aprende a errar. A gente segue o coração da gente, segue a opinião da gente, segue o instinto, né? Aí você tem que escolher entre o seu instinto, se é 1, 2, 3 ou sétimo sentido, ou o Espírito Santo. Tem crente que diz assim: eu tive um instinto. Quem tem instinto é animal. É ou não é? Animal tem instinto. O crente tem o quê? O Espírito Santo de Deus. Que ele não faz nascer uma coisinha. Não, ele fala, ele revela, ele mostra. Claro, diante dos nossos olhos, se você fizer isso, vai dar nisso. Se você fizer dessa maneira, vai acontecer desse jeito. Ele fala, ele nos revela. Jesus em João 16, ele diz assim: ele virá e ele vos guiará em toda a verdade. Ele falará com vocês daquilo que ele tem ouvido. Então, o Espírito Santo não é uma coisa que eu sinto. Não. Ele fala comigo. Mas muitas vezes nós estamos ensurdecidos ao Espírito Santo de Deus, porque a nossa audição emocional, ela está totalmente dominada por aquilo que nós sentimos, por aquilo que nós queremos. Então, como é que o Espírito Santo nos fará predominantes, se nós já estamos dominados por aquilo que existe dentro de nós? E quando vier alguma situação muito invasiva, ela vai certamente nos dominar. Por quê? Porque já somos dominados. Se eu sou dominado pela minha personalidade, qual é o problema que não vai me dominar? Se eu sou dominado pelo meu sentimento, qual é as circunstâncias que não vai dominar? Se eu sou dominado pelo meu querer, qual é o demônio, qual é o problema, qual é a aprovação, ou qual é a tentação que não vai me dominar? Porque eu já estou no estado de domínio. Eu quero falar sobre pessoas que foram dominadas pela rejeição. Você já sofreu rejeição? Pastora, rejeição dói muito. Quero que você vá comigo em 2 Samuel. Existiu um moço que ele não se deu bem com a rejeição. 2 Samuel capítulo 14. Abre comigo. Eu falo de Absalão. Absalão era um moço que tinha tudo. Mas geralmente as pessoas que têm tudo, geralmente não dão valor no que têm. As pessoas mais descontentes são as que têm tudo. Sabia? Eu quero te dar uma prova disso. Quando você não tinha quase nada, você era contente da vida. Qualquer coisinha te fazia feliz. Agora você ficou assim mais cheio de posses. E aí vai aparecendo descontentamento. Quanto mais simples você for, por isso que as pessoas mais simples são as mais felizes. Absalão era um moço que tinha tudo, mas era um moço descontente. Você precisa tomar muito cuidado com o descontentamento. Satanás anda ao redor dos descontentes, bramando como leão, podendo os tragar. Descontentamento é uma peste.
é o sistema de desvalorização de tudo aquilo que Deus nos dá. E as pessoas mais descontentes são as que possuem mais. E as pessoas mais contentes são as que possuem menos. Porque contentamento nada tem a ver com posse, tem a ver com realização pessoal. Diga para o seu irmão, contentamento tem a ver com realização pessoal. Pastora, o que a senhora quer dizer com realização pessoal? Que eu sou uma pessoa bem resolvida nessa área, eu sou uma pessoa que eu tive ascensão financeira. Não. Realização pessoal é você gostar de você. Isso é uma realização pessoal. Você se ama. Você se aprova. Você se gosta. Isso é realização pessoal. Existem pessoas realizadas profissionalmente totalmente frustradas. Existem pessoas realizadas na família frustradas. Por quê? Porque a realização pessoal está ligada ao segundo mandamento. Ama-te. Quando você se ama, quando você se aprova, quando você se gosta, quando você vê o progresso do Espírito de Deus dentro da sua alma, dentro do seu coração, você começa a gostar de você. Você começa a jubilar junto com o progresso da palavra em sua alma. Você começa a olhar para dentro de você e vislumbrar as obras do Senhor. Você diz, eu estou crescendo, eu estou melhorando, eu estou mudando. Isso é maravilhoso. Isso é sucesso pessoal. A Bíblia diz que Absalão tinha de tudo e as pessoas que mais possuem são as menos contentes. Mas ele não teve algo, ele não teve o que ele esperava do pai. Ele esperava que o pai Davi perdoasse ele de uma maneira diferente, que conversasse com ele, que dialogasse, que o abraçasse, que o trouxesse de volta para o palácio, depois que ele mata o seu irmão Amnon. E Davi não faz isso. Davi estava mal consigo mesmo. E Davi não tinha pique para bajular ninguém. Você já chegou num ápice da sua vida que você não tem mais pique para bajular ninguém? Não tem dia que você não está com pique para bajular ninguém? Davi estava numa época sem pique para bajular ninguém. E a Bíblia diz que Absalão foi trazido no capítulo 14. E a Bíblia diz no versículo 33, no encontro do pai com o filho. A Bíblia diz, então foi Joabe ao rei e lhe disse, então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei, se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei e o rei beijou a Absalão. Não era o que Absalão pretendia. Ele pretendia que o pai ali presente pudesse abraçá-lo, pudesse chamá-lo de volta para morar no palácio ou numa dependência do palácio. Ele queria que o pai conversasse com ele, ele sofre naquele momento um ato de rejeição. Ele não recebe, a recepção anfitriã não foi como ele gostaria. E o que ele faz? Ele se rebela. Pessoas descontentes são pessoas tendenciosas à rebelião. E ele se rebela contra o seu pai. Ele se rebela de tal maneira que ele começa a planejar tirar o governo do pai. Não porque ele queria o governo, não porque ele desejasse ou sonhasse, não. Mas para prejudicar o pai diretamente, em primeira linha. Primeiro plano, prejudicar o pai. Segundo plano, eu quero o governo. Quando você é uma pessoa descontente, você cai na rebelião, você vai machucar as pessoas que você mais ama. Você vai machucar as pessoas que mais te amam. Por causa do descontentamento e por causa da rejeição. A rejeição faz você ficar cego com respeito às pessoas boas que Deus coloca ao seu lado. Você simplesmente se coloca contra elas, porque tudo aquilo que ela lhes dá não é suficiente. Você já olhou uma pessoa rejeitada? Você as ama, você as livra, você as ajuda, você as cerca de cuidados e ela te diz, você não me ama. Por quê? Porque ela não se ama. Toda pessoa rejeitada, ela não consegue se aceitar, ela não consegue se amar. Então, as pessoas que mais a amam, elas identificam como nulidade de amor. E a Bíblia diz que Absalão, no capítulo 15, versículo 1, e aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele, e levantou pela manhã e parava de um lado do caminho da porta, e sucedia, todo homem que passava e que tinha alguma demanda, dizia, meu pai não tem tempo para vocês, venham até mim que eu vou julgar vocês. Ele começa a roubar o coração do povo de Davi, e aproveitando aquela oportunidade.
Eu quero dizer uma coisa para você. Se a rejeição endurecer seu coração, não tem outro destino para você, senão a rebelião e a destruição. Você tem que saber relacionar-se com o sofrimento que vem até você. Ninguém planeja ser rejeitado. Ninguém quando nasce diz assim, eu tenho um plano para mim, eu vou ser rejeitado. Você acha que algum ser humano em sã consciência planeja isso? Não. Nós não fomos nascidos para sermos rejeitados. Nós não fomos nascidos para sermos ignorados. Mas nós somos. Porque nós convivemos com pessoas doentes também. E às vezes numa doença numa proporção muito maior que a minha e muito maior que a sua. Mas só porque eu vou sofrer uma rejeição, eu vou me entregar a ela. Eu vou permitir que essa rejeição venha dominar sobre mim ou eu vou predominar sobre ela. Quanto tempo você sofreu por ignorância, uma rejeição paterna, materna? Mas depois que você abriu os olhos e viu o quanto Deus te ama, e quanto você é especial e importante, você começa a predominar sobre o sofrimento da rejeição. Você começa a predominar sobre aquela situação. Por quê? Porque nós temos Deus. Porque nós somos amados por Deus. Porque Deus nos ama. Isso nos basta. Isso nos basta. Mas o que acontece com a rejeição em alguns corações? A rejeição, como uma inimiga e uma arqui-inimiga, começa a dizer, você não tem, você precisa conquistar, use quaisquer o meio que for, use qualquer maneira, use, você tem que ser aceito, você tem que ser amado, e então você começa a usar armas que são indevidas, você começa a usar meios indevidos, caminhando e trilhando para uma situação destrutiva. Mas o Espírito Santo fala aos nossos corações que sofreram rejeição, humilha-te diante dele, e ele tem a cura para a sua dor, ele tem a cura para a sua alma. Vá crescer nele, vá se colocar diante da presença dele. Ele é o seu guia, ele é o seu Deus, ele é o seu tesouro, e aquela alma que sofreu rejeição começa a possuir o reino, começa a tomar posse do governo de Cristo e começa a ser curada. Diferente de querer tomar as coisas a punho. Não tem como você forçar as pessoas a te amarem. Não tem como você forçar as coisas. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Às vezes você quer conquistar as coisas na vida e você quer ser feliz a preço de insanidade. A felicidade foi programada por nós quando Deus envia Jesus Cristo. Esse certo não foi o primeiro plano de Deus, a salvação, mas a felicidade está embutida no pacote. Eu quero falar de um homem que sofreu rejeição muito maior do que essa. Juízes capítulo 11. Volta um pouquinho aí comigo. Quero falar de Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Filho mais velho, e quando seu pai é casado e tem filhos, ele é expulso de casa pelos filhos legítimos do pai e da mãe. Juízes capítulo 11. Esse moço é desdenhado desde a infância. Esse moço é ridicularizado desde a infância. E quando o irmão segundo pega a maioridade, o irmão expulsa Jefté de casa, dizendo, você não vai ter herança conosco. E Jefté vai embora. E ele se torna líder de um povo, líder de uma pequena milícia. Qual rejeição foi a maior, de Jefté ou de Absalão? Davi perdoou Absalão, recebeu ele com um beijo, só que ele queria mais. Toda pessoa rejeitada que não sabe lidar com a rejeição, ela nunca está contente com aquilo que Deus lhe dá. Ela nunca está contente com aquilo que você pode oferecer para ela. Sempre é pouco, sempre é pouco, sempre é pouco. E você não pode ser um crente dominado pela rejeição. Não. Por quê? Porque você vai sufocar as pessoas que convivem com você. Porque você vai destruir relacionamentos. Você vai sufocar pessoas, você vai matar pessoas. E você vai fazer com que as pessoas não tenham ânimo de relacionar-se com você. Por quê? Porque você tem um descontentamento destrutivo, nocivo.
um mau humor supremo, absoluto, que governa a sua vida. Pessoas rejeitadas, você conhece elas. Você dá um presente para elas, ela troca 3, 4 vezes e na 5ª vez ela não usa. Pessoas são rejeitadas, são aquelas que você não pode fazer um comentário que ela atribui para si. Pessoas rejeitadas são aquelas que não conseguem conviver no momento de alegria, no momento de festa, quando ela não é o alvo do sorriso, ela não é o alvo da alegria. Ela não pode ver ninguém recebendo uma atenção. Você nem pode estar ignorando ela, mas se ela perceber que alguém está recebendo atenção naquele momento, ela já se inflama. A rejeição é destrutiva e ela destrói o coração de muitos crentes. Muitos crentes têm sido dominados pela rejeição. O porquê eles não conseguem dominar sobre elas? Porque lhes falta humildade, lhes falta apreço pela presença de Deus, lhes falta carinho pelo Espírito Santo, humilhação, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu tenho uma doença na minha alma. A rejeição faz com que a minha vida seja péssima e todas as atitudes que eu tento para ser feliz, eu me embaraço mais e mais. O que acontece com Jefté? Jefté opta pela humildade. É uma escolha. É uma escolha. Assumir: eu não fui amado. Eu não fui amado, eu não fui querido. Qual o problema disso? Qual é o problema? Qual é o problema nós reconhecermos que escolheram não nos amar? Escolheram o outro ao invés de nós. Mas quando você olha para Deus, você percebe que Ele não apontou o dedo para mim. Ele não apontou o dedo para você. Ele estendeu a mão. E quando você e eu resistíamos a acreditar que a mão dele estava estendida em nossa direção, ele estendeu, foi os braços em nossa direção e nos tocou e nos pegou no colo. Isso é suficiente para mim. Não é amor de mãe, nem de pai, nem de cônjuge, nem de amigos que possa igualar isso. A minha alma entendeu isso, a sua alma tem que entender isso. Que não há rejeição que subsista diante do amor de Deus. Foi isso que Jefté entende. E Jefté, ele começa a trabalhar essa cura. E quando os inimigos invadem a terra e os anciãos da cidade de Gileade vêm pedir a ele ajuda, ele diz: vocês me rejeitaram, vocês me colocaram para fora, mas o que vocês querem? É libertação? Pois eu tenho fé para isso. A Bíblia diz assim em Juízes 11: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Aí ele diz: se me levares de volta, versículo 9, para combater contra os filhos de Amon e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e assim o faremos conforme a tua palavra. Ele sobe no monte, traz uma mensagem, prega e enfrenta os inimigos com uma fé absoluta de vitória. Você vê aqui um homem vencido? Não. Você vê aqui um homem vencedor, com uma rejeição infinitamente maior do que a de Absalão. Por quê? Porque você não vê uma pessoa dominada, você vê uma pessoa predominante. Agora eu faço uma pergunta: o que você quer? Você quer ser dominado pela rejeição e pela indiferença? E cair em rebelião, e cair em revolta, e cair em tristeza, uma personalidade de mau humor, de insatisfação, uma pessoa azeda, uma pessoa que não é completa, que não se ama, que quer, mas não quer ao mesmo tempo. Toda pessoa indecisa sofre, a maioria delas. Toda pessoa rejeitada é indecisa, é insegura. Vamos passar para frente, quero falar agora de solidão. Eu sempre, às vezes, eu digo algumas coisas para vocês que chocam vocês, não é mesmo? Mas se é verdade, qual é o problema? A maioria das pessoas que te cercam estão interessadas em alguma coisa.
Você sabia disso? Quando você, às vezes, ou eu, ficarmos velhos, se nós não pudermos tomar um banho, não pudermos produzir alguma coisa, será que vai ter alguém com tempo hábil, com carinho, com cuidado para cuidar de mim e de você? Nós somos produtivos e por isso somos interessantes. Tá? Eu, por exemplo, vou ser uma história contada na memória de alguns. E você da mesma maneira. Salomão era muito claro sobre isso. Ele dizia assim: aqueles que morrem são esquecidos rapidamente. Só que existe alguém tão especial que habita em mim e em você, que nos fez para sempre, nos fez eternos. E tem muita gente sofrendo de solidão, porque não consegue ser tão interessante. E quanto mais produtivos somos, mais arrebanhamos pessoas, quanto mais frutificamos, mais interessantes nos tornamos. Mas existem muitas pessoas que elas têm pouco para oferecer. Mas o pouco que elas oferecem é absoluto. Você consegue identificar isso? Gente que às vezes frutifica um fruto na vida, mas consegue frutificar mais que qualquer um. Gente que sabe ser fiel. Mas sabe ser fiel. O que eu vou fazer com fidelidade? Quando você estiver na solidão, sem ninguém, você vai saber o que é uma pessoa fiel. O que é uma pessoa que está ao seu lado, não porque você é interessante, mas por causa da própria essência dela. Nós temos que ter fidelidade à nossa essência. Nós temos que frutificar segundo a nossa essência. É muito fácil pessoas forjarem frutos. Muito fácil. Aparência de fruto, como aquela figueira, quando Jesus saiu de Betânia. É muito fácil. Agora a questão é, o que fará bem ao meu irmão, o que dará vida a ele, é aquilo que sai da minha essência. Aquilo que é pleno, aquilo que houve uma obra para que aquilo realizasse, para que aquilo acontecesse, para que aquilo fluísse. E às vezes você despreza uma pessoa fiel. Pessoas fiéis são raras. Pessoas fiéis são raras. E quando você encontrar alguém idôneo, alguém fiel, valorize mais do que aquele amigo piadista, aquele amigo alegre. Valorize mais do que aquele que é cheio de favores. Pessoas fiéis são pessoas como rochas. Como rochas. Você tem que ter um sistema de valores correto, como o de Deus. Geralmente você adquire um comportamento frívolo e você começa a valorizar também pessoas frívolas. E aí quando você está numa situação de necessidade, você não tem com quem contar. Você não tem uma palavra amiga, uma palavra que te levanta, uma palavra que te sustenta. Por quê? Porque as pessoas das quais você relacionou-se são pessoas frívolas, que abrem a boca e você diz: meu Deus, se abriu a boca eu tenho que fechar os meus 2 ouvidos. A fidelidade é o que é importante tanto para mim quanto para você. E hoje a coisa mais rara que existe são crentes fiéis. O ser humano hoje é dúbio, é frágil, é fraco. Ele faz o que dá, quando dá e como dá. Assim como Caim. Frequentaram a escola de Caim? Senhor, está aqui o melhor dos frutos, o senhor não quer receber? Eu vou mirar, vou ficar revoltado. Eu vou matar Abel, mas eu vou matar bem matado. E ele vai ficar bem morto. Você precisa ir em busca de pessoas fiéis. Você precisa cercar-se de pessoas fiéis, pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoa honrada. Por quê? O próprio Salomão disse: 2, um ajuda o outro. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Você precisa se rodear de gente honesta,
Você precisa parar de buscar gente piadista, gente alegre, gente cheio de favor, gente que tudo bem, gente que você está errando, ele não te corrige, gente que não te incomoda. Você precisa ir atrás de gente honesta, de gente correta, de gente que entra com você, seja a situação que você está, ele entra ali dentro com você e te arranca dali. Você precisa mudar o seu sistema de valores. Gente que fala mal, gente que é maledicente, gente que busca conotações negativas em tudo, vai buscar em você também. Não são pessoas fiéis. Pessoas que não são fiéis a Deus, não será você também. Pessoas que não amam a própria vida, não vão amar você também. Pessoas que fogem de problema, vão fugir de você quando você vai estar com problema. Acorda, porque os dias são difíceis. Paulo reclamando sobre isso, dizendo: eu fui abandonado por Demas, fui abandonado por Alexandre o Latoeiro. Paulo sofreu, por quê? Porque grande parte do cerco de Paulo eram de pessoas que não eram firmes, e ele sofreu por isso. Por isso que ele fala muito de Timóteo. Muito, porque Timóteo podia não ter alguns dons, Timóteo não podia ter algumas sobressalência como alguns outros, mas era fiel. E Paulo dizia: você é como um filho, é meu filho, incapaz de trair, incapaz de virar as costas, incapaz de atirar pedra. Se eu fosse você, eu seria um bocadinho inteligente. E pelo menos 2 pessoas no seu convívio. Pelo menos. Cultive essa amizade, solidifique essa amizade. Cuida. Os fiéis devem ser as melhores amizades, mais cuidadas. Cuide. Por quê? Porque as aflições chegam. Sobre isso eu quero falar em 1 Samuel. Vai lá comigo. Capítulo 13. Saul fica sozinho. E quando ele fica sozinho, ele peca. Você sabe vencer a solidão? Já ficou sozinho numa situação? Pastor, a Bíblia diz em Provérbios que só eu conheço a minha tristeza. Já fiquei muito sozinho, verdade? Já ficou numa situação que só você podia resolver aquela situação? E por mais que você encontrasse pessoas empáticas na sua vida, era você que tinha que passar por aquilo? Pois é. Saul enfrenta uma batalha da qual os inimigos são ferrenhos e o povo de Israel começa a tremer com medo. Saul fica com medo também, espera Samuel não vem. O que Saul faz? Saul vai sacrificar. Ele vai o quê? Profanar. Ele transforma as coisas santas em comum. Ele não era sacerdote, ele não podia sacrificar. Por quê? Por causa do desespero. A solidão não pode desesperar. Estar sozinho num problema não pode desesperar. Porque você pode estar sozinho no sentido da palavra humanizado, mas você nunca vai estar só. Ou você não o sente como eu? Sente ou não sente? Sabe ou não sabe? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Você não reconhece o milagre? Um milagre? Cada semana de gestação, eu digo glória a Deus, mais uma semana. Não é Poliana. É o seu milagre. É o nosso milagre. É a mão de Deus. É a mão de Deus. É o cuidado dele. Fazendo aquilo que ninguém pode. Cuidando daquilo que ninguém pode. Zelando, preservando o que ninguém pode. Por isso nós precisamos dominar sobre a solidão. Pastora, mas eu gostaria aqui, eu queria aquilo, eu preferiria. Não importa. Você não pode pecar por causa da solidão. O que Saul fez foi sacrificar. A Bíblia diz assim, versículo 13: procedestes neciamente. 1 Samuel 13, 13.
e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você perdeu por medo, porque você estava sozinho, e você queria trazer o povo para perto de você. Você queria ser aclamado, admirado, simpático e querido. É todo o tempo da sua vida que você é 100% querido? Se você disser que sim, você não agrada a Deus, porque existem muitas situações na minha e na sua vida que nós temos que optar. Eu devo agradar a essa pessoa ou a Deus? Eu vou agradar a Deus. Não é 100% da sua vida que você é querido, não, de maneira alguma, e nem o pode ser, porque nós fazemos escolhas, e as nossas escolhas é sempre por Deus. Olhe para o seu irmão e diga: eu estou mudando. Glória a Deus. Eu gosto muito de mudanças. Gosto muito de mudanças. E não importa o que me leve a mudar. E geralmente o que nos leva a mudar é fogo, 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 água. Bate, 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 fogo, água. Não importa o que nos leve a mudar. Nós vamos ser forjados na fornalha do Espírito Santo de Deus. Mas se você ficar detido, intimidado diante da solidão, diante de estar sozinho, com medo, você nunca vai alcançar nada. É importante a nossa solitude. É importante nós estarmos sozinhos. Tem gente que só vive em bando. Só em bando. Até a andorinha que vive em bando, para chocar, ela fica sozinha. E aí? Só em bando, só em bando. Só consegue decidir se tiver alguém junto. Só consegue pensar se tiver alguém junto. Só consegue optar se tiver alguém junto. Cadê você? Sumiu? Quando é que foi? Ele só consegue ficar tranquilo se a maior parte da decisão estiver na mão do outro. A sua vida é responsabilidade sua. Se você for infeliz ou feliz nessa decisão, é sua. Você precisa entender isso. Este homem, ele não tinha estrutura emocional para estar sozinho e dizer: peraí, o povo debandou, mas eu vou esperar Samuel até o último segundo do último tempo. Não interessa, eu vou esperar, porque eu não posso fazer aquilo que eu não devo. Agora eu quero falar também de uma pessoa que ficou sozinha. 1 Samuel 30. Esse ficou sozinho, não tinha rei, não era rei ainda. Eu estou falando de Davi, em Ziglag. Davi foi fazer uma milícia e foi reprovado. Enquanto ele foi fazer essa milícia, os amalequitas entraram em Ziglag e levaram mulheres, levaram os despojos, levaram tudo. Davi estava sozinho. Mas Davi era um homem que predominava sobre a solidão. Por quê? Porque ele nunca estava sozinho. Quem que ele tinha? E você, quem é que tem? Você acha que você algum dia vai estar sozinho? Não. Nem eu. Nenhum dia dessa minha vida eu estive sozinha. Esses dias eu estava orando, eu escrevo orações, todo dia eu escrevo uma oração. Eu estava escrevendo uma oração e eu disse: Senhor, não há fases e nem episódios da minha vida que eu não encontrasse uma aflição, uma dor, uma traição, uma dificuldade. Mas não houve também nenhuma fase, nenhuma circunstância da minha vida que eu não me encontrei com o Senhor. Acabou. Acabou. E aí? Vale a pena. Porque Ele sempre está e sempre estará presente. Ele nunca falha. E Ele basta. Ele basta ou não basta? Ele basta para mim, Ele basta para você? Então por que incerteza? Por que dúvida? Por que medo? Por que a necessidade de que alguém diga para você? Não, porque o meu advogado falou, porque o meu médico falou, porque o meu patrão falou. Quem mais falou? Quem mais falou? Ele não fala. Ele não consolida a resposta. Ele não dá a convicção. Ele não diz assim: eu estou aqui, vai dar tudo certo. Aquieta-te, vai dar tudo certo. Vai durar só uma noite. Ele não fala. Você não ouve Ele falar.
Você precisa que um ser humano te venha instigar a crer, instigar a ser positivo. Eu não preciso ser positiva, eu tenho que ter fé. Você não precisa ser positivo, nós temos que ter fé, é crermos em Deus e confiarmos nele e acreditarmos nele e não sermos dominados pela rejeição ou pela solidão, mas predominarmos sobre a rejeição, porque ele nos ama, e sobre a solidão ele mora em nós. Amém? A Bíblia diz assim, 1 Samuel 36, Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Todo mundo abandonou ele, porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi, não, sempre precisa que a esposa apoie. É porque eu não tenho teu apoio. Precisa que o amigo apoia, precisa que não sei quem apoia. Quantos apoios você precisa? Você é paralítico? Quanto apoio? Apoio. Que isso? Paralítico emocional, paralítico espiritual, não tem uma jornada, não caminha, não prossegue, não cresce, não melhora, não toma decisões acertadas na vida e assume os riscos, e assume os desafios, e assume os resultados. Na primeira visão, na primeira instância, você sofre. Aí você vai conversar com ele. Aí ele fala com você, isso é assim. Pastora, Deus não fala com você, comigo, porque o coração está contaminado. Versículo 7, o que Davi foi fazer? Falar com Deus. Disse Davi a Abiatar, ao sacerdote, filho de Aimeleque, trazem aqui, peço-te o éfode, que era por qual eles consultavam a Deus. E Abiatar trouxe o éfode a Davi, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a tropa, alcançá-la-ei, e lhe disse, persegue, é porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Bom, tinha um outro tópico, desespero. Mas eu acho que você não está tão desesperado hoje. Jesus nos faz dominar. Toda situação nova é desesperadora. Depois ela é administrada. Quando você recebe uma notícia, quando alguma coisa acontece, de princípio parece desesperadora. Mas aí o Espírito Santo vem, põe tudo no lugar e fica tudo jóia. Fica ou não fica? Aí ele entra com consolo. É ou não é? Ele entra com consolo, ele entra com alegria. Aí você fica se perguntando, como é que alguém que sofreu uma perda de um filho, por exemplo, que é uma perda terrível, que eu e você não sabemos o que é, algumas pessoas aqui sabem, consegue crer em Deus, consegue ter fé, consegue se levantar, consegue vencer o desespero. Eu vou só comentar uma coisa para você. Marta. Jesus chega para Marta e diz assim, se creres, verás a glória de Deus. Marta não crê. Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. Não crê. Jesus chega para Jairo e diz assim para ele, o pessoal chegou e falou, tua filha está morta. E Jesus olha para Jairo e diz assim, crê somente. Jairo creu. Qual era a dor mais desesperadora de perder uma filha ou um irmão? Eu penso comigo de que uma única filha de quase 12 anos. A situação de Jairo era muito pior do que Marta e Maria. Só que Jairo creu. Creu. No desespero ele creu. Por quê? Porque Jairo conseguiu predominar sobre o desespero. Nós temos que predominar sobre a rejeição, predominar sobre a solidão e predominar sobre o desespero. Por quê? Por quê, pastora? Porque Satanás está ao teu derredor, bramando como um leão, querendo que você se sinta rejeitado. E vai fazer de você um rebelde, querendo que você se sinta só. E vai fazer de você o quê? Um pecador? Estou sozinho, eu estou muito sozinho. Você não está sozinho com coisa nenhuma? O que você quer? Eu quero um ombro para chorar. Pega uma almofada de plumante e chora na almofada. Que isso? Que dependência é essa? O que a solidão tem feito às pessoas? Dependente de ser humano. Mas porque eu estou sozinho, eu estou sozinho.
Sozinho? Você tem Ele. E Ele é Ele, meu irmão. Ele toca onde ninguém pode tocar, Ele abraça como ninguém abraça. Ele é o Senhor Jesus, é o Emanuel. Você vença esse desespero aí, tenha fé sobre esse problema, vença a rejeição, vença a solidão, porque por causa da solidão você entra enrascada, por causa da solidão você entra no pecado, como fez Saul. Deus é o Senhor teu Deus e você não está sozinho. Tem gente que fala assim, eu entro na minha casa, eu moro sozinho, é um silêncio. Dê graças a Deus pelo silêncio, meu irmão. Por quê? Você trabalha, conversa com gente o dia inteiro, o que você queria? Você precisa ter um momento de solitude, um momento a sós, mas tem gente viciado em gente. Não consegue ser dependente de Deus, sai da dependência de um, passa para depender, é igual carta de alforria. Assina aí minha carta de alforria que agora eu vou ser escravo do outro. Aí o outro assina, agora assina que eu vou me candidatar e servo do outro. Que isso? Sua dependência tem que ser do Senhor Jesus. Amém? Pastora, mas eu sou aquela ovelhinha manca que tem na Bíblia. Só que Jesus é o médico. Ele é o médico.